Estudantes de um colégio da rede estadual da Bahia fizeram hoje um protesto em apoio a uma professora de filosofia que foi intimada pela polícia a prestar depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. A docente foi denunciada por dar aulas sobre racismo, assédio, machismo e diversidade. O ato em apoio à professora foi feito na tarde de hoje na porta do Colégio Estadual Tales de Azevedo, em Salvador. A professora foi violada! A professora de filosofia foi intimada pela polícia na terça-feira, depois que uma aluna e a mãe dela a denunciaram, segundo a escola, por ministrar conteúdos supostamente comunistas e feministas, como questões de gênero, racismo, assédio, machismo e diversidade. A escola repudiou a denúncia e a ação policial. Em nota, diz que associar o conteúdo curricular das ciências humanas e de linguagens a ideias esquerdistas e de doutrinação feminista deturpa conhecimentos historicamente construídos e busca o silenciamento dos professores. É bastante preocupante do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional, que temáticas que são do cotidiano dos estudantes, do cotidiano da sociedade, sejam vistas como uma questão de polícia. É um tema que não só a escola deve debater, a sociedade como um todo. Segundo a Associação dos Professores Licenciados do Brasil, a educadora precisou ser hospitalizada depois de receber a intimação para ir à delegacia. O sindicato informou que o departamento jurídico foi acionado e apontou indícios de perseguição por parte da estudante. A sala de aula, que é um espaço inviolável, também foi invadido, e que a liberdade de cátedra dessa professora foi agredida. Isso é um absurdo. Tempos difíceis que estamos vivendo. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirma que um boletim de ocorrência foi feito depois que a mãe de uma aluna relatou que a filha teria sofrido constrangimento em decorrência da sua opinião política e teria sido hostilizada sob o consentimento da professora. A nota diz ainda que todas as partes serão ouvidas e que só a investigação poderá indicar o que aconteceu. O caso na Bahia reforça o que mostra um estudo da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. O levantamento aponta os 10 países que nos últimos 10 anos tiveram maior declínio democrático. O Brasil aparece em quarto. Entre as situações em comum nesses lugares está a perseguição acadêmica. Para a cientista política, o caso da professora de filosofia de Salvador tem muita semelhança com o período ditatorial no país. Isso precisa ser dito. Um país que não reconhece a sua história, que não reconhece o seu passado, que não reconhece a sua memória, passa por situações como essa, que nós chegamos no século XXI e uma professora, no seu dever de ofício, trazendo temas tão importantes e relevantes para o processo de formação da juventude, seja ameaçada e seja intimada por uma força policial para prestar esclarecimentos sobre a condução do seu ofício como professora. A liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, como nós dizemos na universidade, que é a liberdade do professor em conduzir a abordagem dos conteúdos, ela é uma questão fundamental numa democracia no Brasil, em qualquer parte do mundo. Vila, existe algum ponto que justifique a intimação à professora? Não, essa não se resolve questões pedagógicas na polícia. Isso é uma contribuição do Bolsonaro, do nazifascista presidente, e que isso estimula. Isso ocorreu na Bahia. Algumas coisas eu fiquei pensando sobre o caso. O governador da Bahia, até agora, Rui Costa, não se pronunciou. Se eu estiver enganado, me desculpe, mas até agora eu não vi. O secretário estadual da Educação da Bahia, até o momento, não se pronunciou. Quem está se pronunciando é a polícia, que é aquele que não deveria se pronunciar sobre tal questão. E o que se destaca é que nós vivemos um momento mais democrático da história do Brasil, pela Constituição de 1988. Durante a ditadura militar, tinha a Constituição de 67, depois a Emenda Constitucional número 69 e atos institucionais 17 e dezenas de atos complementares e mais decretos repressivos, que dava todo um arsenal de arbítrio para fazer coisas como essa. Mas nós não estamos em 1977, 78, nós estamos em 2021. Quer dizer, é inaceitável isso que ocorreu em Salvador e, pouco antes, conversando com o Pinsky, nós estamos falando que a escola, olha a ironia, Tales de Azevedo, puxa vida, um intelectual sério, pesquisador, um homem de respeito, extremamente cordial, uma escola que leva seu nome, tem um ato com essa arbitrariedade. Então, aguardo, no mínimo, que o governador da Bahia fale e o secretário estadual de Educação, que é inaceitável o que ocorreu na Bahia. Jaime, nós estávamos também conversando na redação hoje à tarde que quem viveu de perto a ditadura diz que esse caso provocou uma amarga nostalgia, de tudo que se passou. Eu acho que vocês pegaram bem o tom. Uma amarga, exatamente, aquela sensação de insegurança. Quer dizer, o professor ia dar sua aula, e eu vivi isso, infelizmente, ia dar sua aula e ficava com medo de usar determinadas palavras. Quer dizer, as universidades brasileiras eram tolhidas, quer dizer, dificultava a vida das pessoas. As exceções eram pequenas. Se você me permitir, conto uma exceção que é muito importante. O professor Zeferino Vaz, quando montou a Unicamp, aceitou professores que, na época, eram professores que tinham concepções diferentes das concepções de direita do Exército daquela época.
não é? E perguntaram para ele por quê. Ele disse, porque são bons professores. Não é? Um dia ele chamou os professores, e os professores mais importantes, na sua sala, e disse o seguinte: vocês dão Marx nas suas aulas? Isso para professores de economia, para professores de política, de história. Ficou aquele mal-estar, alguém ia falar alguma coisa, e ele imediatamente disse, se não dão, tem que dar. Onde já se viu ensinar economia sem ensinar Marx? Onde já se viu ensinar sociologia sem ensinar Marx? O que não se deve é fazer propaganda, é ter uma atitude indevida, é fazer algo que não cabe ao professor. Ao professor cabe ensinar. Sabe, Vila, isso para mim foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer, ele não está discutindo, ele diz, você não pode utilizar a sua cátedra como palanque. A cátedra não é um palanque, a cátedra é um local de ensino. Então, essa professora, é claro que precisa ter a solidariedade de todo mundo. E a direção da escola está de parabéns, porque saiu em defesa da professora. E a